Olá, eu sou a Mônica e minha madrasta me odiava tanto que eu tive que me mudar de casa. Vamos começar pelo começo. Minha mãe morreu quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade e isso deixou meu pai arrasado, pois ele a amava muito. Ele ficou solteiro durante anos e nem se atrevia a namorar de novo. Mas quando eu tinha 14 anos, ele conheceu a Taylor, que se parecia com a minha mãe, mas como me disseram, ela tinha uma personalidade totalmente diferente. Meu pai me perguntou se eu aprovava o namoro, e claro que eu disse que sim. Afinal, eu só queria que ele fosse feliz. Em pouco tempo, eles se casaram, e a Taylor veio morar em nossa casa junto com o filho dela, o James, que tinha 12 anos na época. No começo, tudo estava indo bem. Meu pai e a Taylor se amavam muito, e era fácil conviver com o James. Eu não via meu pai feliz daquele jeito há anos. Mas em pouco tempo, eu comecei a perceber que a Taylor estava manipulando meu pai. Ela sempre o fazia se adaptar ao estilo de vida dela e quando fazia alguma coisa errada, invertia a situação para que a culpa fosse do meu pai. Eu não aceitava aquilo e a Taylor não gostava da minha atitude e começou a me tratar mal e a me culpar por tudo o que acontecia. Até quando o James fazia alguma coisa errada, a culpa era minha. Por exemplo, ela ficava brava comigo por eu não ter lavado a louça, mesmo se tivesse só um prato na pia e que não tinha sido usado pelo James. Era eu que levava a bronca da Taylor, e isso não é nem metade das coisas que ela dizia ou fazia. No começo, meu pai tentava me defender, mas com o tempo ela o fez pensar que ela estava certa e que eu era uma filha mimada e ingrata. A Taylor me disse que eu estava roubando nosso dinheiro, e isso não era verdade. Sei lá de onde ela tinha tirado essa ideia. Nessa altura, nossa família inteira se voltou contra mim. A Taylor continuava arrogante como sempre. E se eu tentasse me defender, meu pai dizia, não fale assim com a sua mãe. Eu, claro, respondia, ela não é minha mãe e nunca vai ser. O que o deixava nervoso. James ouvia tudo isso e começou a me ver como uma vilã também. Nem é preciso dizer que a Taylor estava fazendo a cabeça dele contra mim, né? Por que ela fazia isso? Acho que ela não gostava da atenção que meu pai me dava, que era compreensível, pois eu era a filha dele. Duh. Vendo o controle que a Taylor tinha sobre as nossas vidas, eu tentei conversar com meu pai, mas ele não ouvia. Então, eu procurei meus avós, expliquei a situação e perguntei se podia morar com eles. Eles disseram que sim e que também detestavam a Taylor. Eu saí de casa e tanto eu quanto a Taylor ficamos super felizes com isso. Morar com meus avós tinha lá suas dificuldades, mas era muito melhor do que morar com a Taylor. Meu pai me ligava todos os dias e no começo me visitava toda semana, mas depois ele começou a telefonar e a me visitar cada vez menos, provavelmente porque a Taylor estava se lamentando que ele não a amava. Meu pai estava encurralado, mas a decisão era dele e mesmo o amando, eu não podia fazer vista grossa para o jeito que ele estava me tratando. Depois de um ano, eu sentia como se nem fizesse mais parte da família e via meu pai 2 vezes no mês, no máximo. Na pior das hipóteses, eu passava até 2 meses sem vê-lo. Um dia ele me ligou e disse, meu bem, volte para casa. Eu conversei com a Taylor e para ela está tudo bem. Sério? A Taylor acha que está tudo bem? Eu fui ríspida com meu pai e respondi, enquanto ela estiver aí, eu não piso nessa casa de novo. Eu esperava que meu pai fosse ligar, pedir desculpas, tentar consertar tudo, mas isso nunca aconteceu. Eu entendi que ele estava com medo de ficar sozinho de novo, e eu não me importava com o fato de ele ter uma mulher, mas o jeito que ela me tratava não estava certo. Nada fazia ele enxergar isso, nem depois dos meus avós terem tentado conversar com ele, então eu perdi todas as esperanças. 2 anos se passaram e ele ainda estava com ela, mas estava se sentindo infeliz de novo. Àquela altura, eu já sentia como se meus avós fossem meus pais. E havia muitas coisas acontecendo na minha vida. Meu primeiro namorado sério, escola e outras coisas. Então eu nem pensava nisso mais. Um dia, para minha surpresa, James me enviou uma mensagem no Facebook. Ele dizia que sentia muito pelo jeito que eu tinha sido tratada e que não entendia na época. Mas agora ele queria que nós fôssemos amigos, ou pelo menos que deixássemos de ser inimigos. Eu perguntei o que o tinha feito pensar assim, e ele me contou que sua mãe, a Taylor, estava ficando cada vez mais louca com o passar do tempo. Mais tarde, me encontrei com o James e eu estava sinceramente orgulhosa dele, pois ele tinha se tornado um cara inteligente, do bem. Ele disse que meu pai era muito mais legal com ele do que seu verdadeiro pai, e que a Taylor ficava louca cada vez que ele tomava partido do meu pai. James ainda me falou que tinha visto o quanto meu pai estava cansado e que algum dia ele provavelmente iria se divorciar dela.
James queria que fôssemos amigos, até irmãos, e que apoiássemos um ao outro. E mesmo se meu pai e a Taylor se separassem, ele queria continuar mantendo contato. Não sei o que o futuro nos reserva, e eu ainda estou magoada por ter perdido meu pai. Mas pelo menos encontrei um novo membro da família que é uma pessoa boa. Eu sinto muita saudade do meu pai. Antes da Taylor chegar, ele era o melhor pai que alguém poderia ter. Espero que um dia ele perceba que errou e que nós possamos ser uma família de novo. Por ora, só me resta esperar. Você já passou por alguma situação como essa? Compartilhe sua história nos comentários.